gente, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Minutos com Jesus Enraizado. O primeiro tópico de hoje é Conhecendo a Sua Voz, onde nós iremos falar sobre a voz que nós estamos dando atenção, sobre a voz que nós devemos escutar. Às vezes a gente passa por certas situações e tempestades e dificuldades na nossa vida e a gente sente muito medo. E a partir do momento que nós conhecemos a voz de Deus, que nós ouvimos a voz de Deus, todo esse medo, ele é insignificante, porque é como um pai para uma criança com medo. Quando uma criança tá com medo, seu pai chega e diz: filho, eu tô aqui, você vai conseguir. E não só no falar, mas a expressão que o pai apresenta pro filho faz com que o filho tenha confiança de que ele vai fazer aquilo e ele vai se dar bem naquilo, porque o pai dele tá dizendo que ele vai conseguir. E assim é com nós. A partir do momento que nós conhecemos a voz de Jesus e conhecemos a tua face, ele nos olha e nos diz: filho, eu tô aqui, eu tô te segurando, você vai conseguir. E todo o medo, toda a desconfiança se some, desaparece da nossa vida, porque se a gente tem Deus nos apoiando, tudo que vier contra nós é insignificante. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter coisas para nos atacar e para nos tentar fazer ter medo. Isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai viver assim, sem medo nenhum, sem insegurança nenhuma. Mas a partir do momento que nós entendemos, conhecemos e sabemos que é Deus quem está ali com a gente, nos apoiando e falando com a gente o tempo todo, nos encorajando o tempo todo, esse medo e essa angústia por certas coisas se torna insignificante. Agora eu vou estar lendo com vocês Mateus 4,4, que fala assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Zig vai estar orando pra gente iniciar esse vídeo. Convido vocês a fechar os olhos e vamos orar. Pai, estou aqui diante da Tua presença, Papai. Queremos falar do Teu amor, Papai. Queremos agradecer já por esse dia maravilhoso e abençoado, Papai. E eu declaro que as pessoas vão cada vez mais se enraizar na Tua palavra, vão querer estar mais firme na Tua presença, Papai. Vai querer ouvir a Tua voz e não a voz do mundo. Preste atenção ao seu redor. Confie em Deus, que Ele agirá na sua vida. Então, desde já declaramos palavras de vida, palavras de amor. E cremos e confiamos em Ti, Papai. Confiamos que há poder no Teu nome. Em nome de Jesus, Papai, estamos aqui já agradecendo. Eu oro pela vida da Bia, Papai. Que o Senhor cada vez mais possa transbordar o seu amor através dela. Que o rosto dela resplandeça o teu amor, Papai. Que as pessoas vejam o teu caráter nela, Papai. Então eu também oro pelas pessoas que nos apoiam a esses vídeos, que vem nos apoiando e vem nos incentivando. Que a palavra de Deus encha em seus corações e cada vez mais faça morada e faça toda a diferença. E que você ganhe pessoas para Jesus, através do amor dele, através do caráter dele. Então, desde já agradecemos por mais um dia, Papai. Obrigado. E nos enraize em você, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que voz estamos escutando hoje? Estamos escutando a voz do mundo, estamos escutando a voz que o diabo tenta nos tentar, que é isso que o diabo quer fazer na nossa vida, ele quer nos tentar todos os dias, ou a gente quer escutar a voz de Deus e seguir a voz de Deus. Porque eu estava lendo o livro e no livro fala: quando a gente não escuta a voz de Deus, o nosso espírito e coração morrem de fome. Então, quando a gente para de escutar Ele, isso que acontece entre nós, começa uma crise, começa uma batalha em nós. Então, desde já, eu pergunto para vocês, que voz vocês estão escutando hoje? Escuta a voz de Deus, que a voz de Deus traz vida, traz paz. E isso me faz lembrar uma frase que o André Fernandes falou: o Evangelho não é a certeza de que não teremos batalhas, ele é a certeza de que venceremos todas. Então, se você está no conflito, lembre-se disso, você já venceu todas. E escute a voz de Deus.
Escute ele. Jesus foi tentado no deserto, Davi também foi tentado, já é citado na Bíblia. Mas eles escutaram a voz de Deus e prosseguiram em meio a tudo isso. Sempre eles declaravam palavras de Deus. É uma coisa que eu tô fazendo ultimamente para mim me manter sempre com pensamentos positivos é declarar declarando versículos da Bíblia. Mesmo que seja versículos repetidos, eu declaro. Que eu escutei numa pregação que quanto mais você declara a palavra de Deus, mais você está se enchendo e você está se renovando. Então escute a Deus. Esse livro Enraizado, ele fala sobre processo, né? E escutar a voz de Deus é deixar que ele nos conduza nesse processo. Porque se a gente começa esse processo de enraizamento ouvindo vozes que não são de Deus, ouvindo pessoas de fora, ouvindo o que o mundo quer dizer pra gente, a gente não vai deixar Deus criar essas raízes em nós. Então a voz de Deus é o que nos conduzirá nesse processo. E nós devemos permitir que Deus nos leve a lugares que Ele vai nos ensinar a ouvir a voz dele. Às vezes a gente acha que tá ouvindo a voz de Deus porque é algo que a gente quer que aconteça. Às vezes a gente pensa muito que a gente quer algo e a gente começa a ouvir coisas na nossa cabeça relacionadas àquilo, nos indicando que aquilo é algo certo, que é algo que vai acontecer. Mas nada mais é do que algo que está na nossa cabeça, algo que nós queremos muito e acabamos achando que é Deus falando. Então é por isso que Deus nos leva a esses lugares e Deus nos ensina a ouvir a voz dele. Porque a partir do momento que nós aprendemos a ouvir a voz dele, nós sabemos a diferença de quando é o nosso subconsciente falando e de quando é o nosso pai falando com a gente. Sim. E também isso me faz lembrar de ouvir sempre a voz de Deus. Também tem aquelas fases que a gente passa por situações difíceis e a gente acaba não escutando a voz de Deus naquele momento. Então a gente acaba se apavorando, se estressando, começando a declarar maldições sobre a nossa vida, porque a gente está passando por aquele momento difícil. Mas uma coisa eu falo, a gente escutar a voz de Deus é você relaxar em meio à tempestade, é você parar e pensar, Deus, me ajude a passar por isso. O que Deus faria agora? Deus não ia xingar, Deus não ia declarar palavras de maldição sobre a própria vida dele, ele ia fazer totalmente diferente. Então comece a pensar o que Deus faria. Então não fique apavorado, não fique estressado. Porque quanto mais a gente se estressa nas situações difíceis, mais a gente vai achar algo para se estressar e mais a gente vai achar batalhas para vencer. Mas quando a gente se acalma e escuta a voz de Deus, a gente já venceu todas essas batalhas e sairemos dessa batalha vitoriosos. Sairemos transformados. Porque é Ele que nos está nos guiando. Eu dou um exemplo por mim. Ultimamente, eu tô vendo isso muito em mim. Até uma amiga minha falou assim, nossa, Niele, você tá totalmente diferente. Porque antes, quando eu passava por dificuldade, eu ficava pensando, nossa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Mas dessa vez que eu passei por essa dificuldade, eu comecei a pensar que Deus já venceu essa batalha comigo, porque realmente Ele já venceu. Isso só é mais uma aprovação. Mas você tem que estar com o caráter dele e confiar na voz dele. E começa a declarar, ele já venceu por mim, ele já venceu por mim. Muitas vezes a gente não sabe muito o que falar com ele, mas em silêncio ele já sabe. Quando você entra no seu quarto e fica em silêncio, ele já sabe. Então, quando você faz isso, você está escutando a voz de Deus. Às vezes a gente, Zig, falando esse ponto de a gente entrar no nosso quarto e apenas ficar em silêncio, às vezes a gente acha que quando a gente entra lá no nosso secreto, a gente só tem que falar. Mas chega um momento que às vezes até causa afastamento, a gente até perde um pouco de intimidade, porque chega uma hora que a gente pensa que a gente não tem mais o que falar. A gente entra no quarto e a gente não sabe mais o que orar. E nessa hora, a gente tem que entrar no nosso secreto, ficar quietinho, ficar descansando e apenas ouvir.
É nessa hora, na hora que a gente não sabe mais o que falar, que a gente não sabe mais o que orar, a gente não sabe mais o que fazer, que a gente tem que entrar lá no nosso quarto, fechar a porta e apenas ouvir o que Deus tem pra dizer. Sim. Porque Deus não quer só ficar escutando a gente falando um monte, mas Ele também quer falar com a gente. Porque sempre quando a gente tá conversando com uma pessoa, um exemplo, quando a gente tá conversando com uma pessoa, a pessoa vai se irritar de te ouvir falando, e não dá espaço pra ela te dizer alguma coisa. Você tá ali pedindo ajuda, então você precisa deixar a pessoa te ajudar. E com Deus é assim, a gente tem que falar, expor o que tá acontecendo, dizer: Deus, eu não tô aguentando mais, ou então: Deus, obrigada por isso, porque nem só de reclamações nós vivemos, nem só de pedir coisas pra Deus a gente vive, mas também de agradecer. E depois de agradecer, a gente tem que aprender a ouvir Ele, porque Ele quer falar com a gente. Ele tá ali pra falar. Ter intimidade com Deus é isso, é você falar o que você tem pra falar, mas também ouvir o que Ele tem pra falar. Não ficar só jogando um monte de coisa, depois deitar e dormir e acabou. Então a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus lá quando a gente está no nosso secreto. Só você e Ele. Aprenda a ouvir a voz dele, porque Ele quer falar com você.